Darei início hoje à leitura da bibliografia referente ao processo seletivo 2017 da pós-graduação em História, estrito sensu, mestrado e doutorado da Faculdade de História da UFG, Goiânia, Goiás. Bibliografia: Durval Muniz de Albuquerque Júnior, História, a Arte de Inventar o Passado, edição 2007. Roger Chartier, A História Cultural entre Práticas e Representações, edição 1987. Henrique do Céu, Meditações Anticartesianas sobre a Origem do Antidiscurso Filosófico da Modernidade, in Epistemologias do Sul, Organização Santos e Menezes, edição 2010. Clifford Geertz, A Interpretação das Culturas, edição 2008. Reinhard Koselleck, Futuro Passado, Contribuições à Semântica dos Tempos Históricos, edição 2006. Paul Riquet, A Condição Histórica, parte 3, in A Memória, a História e o Esquecimento, edição 2007. Jorn Husen, A Reconstrução do Passado, Teoria da História 2, Os Princípios da Pesquisa Histórica, edição 2007. Ellen Maxence Wood, Democracia contra o Capitalismo, A Renovação do Materialismo Histórico, edição 2003. Procederemos à leitura de História, a Arte de Inventar o Passado, Ensaios da Teoria da História, Durval Muniz de Albuquerque Júnior, edição 2007. A divisão da leitura será por capítulos, conforme sumário. Apresentação, prefácio e introdução, na primeira leitura. Parte 1. História e Literatura, capítulo 1. A Hora da Estrela, História e Literatura, uma questão de gênero. Capítulo 2. A História, a Arte de Inventar o Passado. Capítulo 3. No Castelo da História, só há processos e metamorfoses sem veredito final. Capítulo 4. História, redemoinhos que atravessam os montouros da memória. Parte 2. Michel Foucault e a História. Capítulo 5. Menocchio e Rivière, Criminosos da Palavra, Poetas do Silêncio. Capítulo 6. Os Maus Costumes de Foucault. Capítulo 7. Experiência, uma fissura no silêncio. Capítulo 8. Um leque que respira, a questão do objeto em história. Capítulo 9. A História em Jogo, a atuação de Michel Foucault no campo da historiografia. Capítulo 10. Michel Foucault e a Mona Lisa, ou Como Escrever a História com um Sorriso nos Lábios. Capítulo 3. Parte 3, desculpe. Outros ensaios. Capítulo 11. Violar memórias e gestar a história, abordagem a uma problemática fecunda que torna a tarefa do historiador um parto difícil. Capítulo 12. Íntimas histórias, a amizade como método de trabalho historiográfico. Capítulo 13. Os nomes do pai, a endipianização dos sujeitos e a produção histórica das masculinidades, o diálogo entre três homens, Graciliano, Foucault e Deleuze. Capítulo 14. As dobras do dizer, da impossibilidade da história oral. Capítulo 15. Por uma leitura safada de Thompson, ou Edward Palm Thompson. Capítulo 15. Por uma leitura safada de Edward Palm Thompson. Capítulo 16. A singularidade, uma construção nos andaimes pingentes da teoria histórica. Começaremos pela apresentação, que é da página 11 à página 14. Este livro reúne uma série de artigos dedicados à reflexão sobre a escrita da história, sobre a relação entre a história e a literatura, a abordagem de forma analítica, o pensamento de autores importantes para a historiografia contemporânea, notadamente o pensamento do filósofo francês Michel Foucault, que há muito tempo inspira meu trabalho como historiador. Estes textos são fruto de uma trajetória de mais de 10 anos trabalhando no campo da teoria da história, ministrando cursos nesta área de especialização para alunos de cursos de graduação e pós-graduação. A maioria deles foi publicada em periódicos de pequena tiragem e de circulação restrita ou em livros com edições já esgotadas, o que torna a publicação deste livro uma demanda de há muitos feita por colegas e alunos, que sentem dificuldade em ter acesso aos textos para utilizarem em suas atividades de ensino ou de pesquisa,
daí a decisão de reuni-los neste livro. Como introdução, apresento um texto que dará um panorama de como esse trabalho é pensado por mim. O trabalho do historiador. Qual minha posição quanto aos principais temas que são objeto de discussão em nosso campo nas últimas décadas. Nele discuto uma noção que é nuclear no meu trabalho como historiador e que é recorrente em muito do que tem sido publicado em nossa área, ou seja, a noção de invenção. O termo invenção tem aparecido com insistência nos títulos de livros, teses e dissertações que são escritos pelos historiadores nos últimos anos, substituindo expressões caras aos profissionais da história, como as de formação, desenvolvimento ou análise. Neste texto, ao refletir sobre significado do uso constante do termo invenção para nomear os nossos trabalhos, bem como o trabalho de outras áreas, reflito sobre as mudanças paradigmáticas que vêm ocorrendo no saber histórico nos últimos anos. Creio que a ideia da invenção indica uma certa maneira de conceber o trabalho do historiador. Indicia um modo de se relacionar com o passado, com os documentos, com a memória, com a temporalidade, com a escrita mesma da história, que diz muito da diferença entre as concepções vigentes nesta disciplina, contemporaneamente daquelas que foram homogêneas ou hegemônicas em outros momentos. O livro está dividido em 3 partes. A primeira delas é composta por um conjunto de textos dedicado a discutir um tema dos mais debatidos e polêmicos da nossa área, nos últimos anos, ou seja, a relação entre história e literatura. Este debate tem sido feito pelos historiadores quase sempre no sentido de defender a autonomia de nosso campo de trabalho, reafirmando a diferença entre história e literatura, num comportamento defensivo em que a clara defesa de um campo de saber mal disfarça a luta pelo poder no interior da academia. A pergunta de que parto para escrever estes textos é por que os historiadores temem tanto a aproximação com a literatura. Porque, se em outros momentos a história se beneficiou da aproximação com filosofia, a sociologia, a economia, a psicologia, a antropologia, se sente tão ameaçada pelos questionamentos que são lançados pelos críticos literários e pelos escritores? Talvez seja porque a discussão da relação entre história e literatura, na verdade, traz com ela a discussão do próprio estatuto do saber histórico, do seu caráter científico ou não. A discussão em torno do historiador se abre para questões como as características particulares da própria narrativa em história, seu caráter poético ou não, traz com ela questões da importância do estilo na própria construção do argumento defendido pelo historiador, ou seja, questiona as ideias sobre o fato histórico, sobre o objeto e os sujeitos históricos prevalecentes em nosso campo. A questão da verdade em história também é impactada por esta discussão à medida que nos leva a problematizar a distinção entre fato e ficção, que durante quase 2 séculos assegurou a separação entre o campo literário e o campo historiográfico. Desde o texto que dá título ao livro, inclino-me pela defesa do caráter artístico da história, do seu caráter poético e literário, e pensando com a literatura e não contra ela. Reflito neste primeiro conjunto de textos sobre as implicações para a prática do historiador de pensá-la como uma arte literária, sem que isto signifique necessariamente abandonar suas pretensões a ser uma prática científica. Utilizo grandes obras de literatura ou literárias brasileiras para, a partir de suas sugestões, pensar uma série de problemas afeitos à nossa prática profissional. Na segunda parte do livro, há um conjunto de textos que dedico à reflexão sobre as contribuições do pensamento de Michel Foucault para a escrita da história e para as reflexões sobre o saber histórico, autor que teve entre os historiadores uma recepção bastante polêmica pelos desafios que lançou, no sentido de pensarmos os nossos consagrados procedimentos de pesquisa e principalmente por questionar a forma de ver e dizer a história, majoritária na comunidade de historiadores, pelo menos até os anos 70 do século passado. No Brasil, principalmente, Foucault tem sido objeto de uma recepção que se caracteriza muitas vezes pela denegação adjetiva de suas ideias. Tem sido objeto de uma crítica historiográfica marcada pelos adjetivos desqualificadores, pelos ataques pessoais, muitos deles pretensamente apoiados em argumentos políticos científicos. O que se percebe, no geral, é que as críticas historiográficas brasileiras não lidam com suas ideias, não discute suas posições, não dialoga com seus argumentos, mas tenta simplesmente, numa atitude que, politicamente, sempre denunciou, alijá-lo do debate, construindo em torno de seu pensamento um conjunto de enunciados pejorativos, crivando-o de epítetos como populista, irracionalista, normalista, nominalista, pós-moderno, estruturalista, etc.
Nos textos aqui reunidos, dialogo com esta escrita historiográfica e apresento o que, no meu modo de entender, são as principais contribuições deste pensador para o nosso métier, além de tentar estabelecer o que seriam as contribuições originais desse pensador ao comparar sua obra historiográfica com a de outros grandes nomes deste campo de pesquisa, como Carlo Ginzburg e Edward Palmer Thompson. A terceira e última parte do livro está composta por um conjunto de textos que se dedicam à abordagem ou a abordar aspectos distintos do trabalho do historiador, embora não tenham uma temática comum, como ocorre com os textos que compõem as suas ações anteriores. Eles guardam uma unidade entre si e, à medida que buscam refletir sobre as práticas historiográficas e seus desafios, sobre autores e sobre questões que estão no centro do debate na historiografia contemporânea, aí são abordados temas como a relação entre memória e história, a questão da singularidade do evento histórico, a relação entre escrita e oralidade no campo da chamada história oral, e aí também dedico textos a analisar as contribuições que as reflexões de autores como Edward Thompson e Gilles Deleuze podem trazer para o nosso campo. E dedico ainda um texto a analisar a contribuição de um importante historiador brasileiro já falecido, com quem partilhei angústias, alegrias e dramas da escrita da minha tese de doutorado e, acima de tudo, com quem partilhei uma grande amizade, Alcir Lerrat. A amizade, sentimento que moveu minha relação com Alcir, é também o sentimento que me move a oferecer este conjunto de textos para o debate com meus colegas diário. Esta é para mim a maior conquista de qualquer pensamento, de qualquer escrita e de qualquer atividade profissional, a amizade. Creio que escrevemos para fazer conquistas, para seduzir os leitores, para fazer amigos, para nos tornarmos amigos, por que não dizer amantes no pensamento e do pensamento. Espero que cada texto seja tomado como um gesto de carinho, como na crítica mais dura, pois a crítica sincera é a base de qualquer amizade. O que torna o amigo indispensável não são os elogios que nos faz, mas as críticas, os reparos, as broncas amorosas que nos pode fazer. É a fala carinhosa que retifica e corrige, que nos faz pensar, que nos faz rever nossas certezas e relativizar nossas verdades. Que este livro seja um amigo a lhe propor questões e a lhe colocar dúvidas, a lhe obrigar a pensar o que tinha como certeza e verdade. É tudo que desejo. Prefácio. Páginas 15 a 18. Não é das mais fáceis a tarefa de iniciarmos um prefácio. Encontramos justa medida para se apresentar ao leitor obra que tem diante de si um prefácio como ação de falar ao princípio. Só pode existir porque algo lhe segue, aquilo que lhe dá razão de existência em última instância, tendo por isso que se encontrar um ponto de equilíbrio. Por outro lado, só podemos prefaciar porque igualmente estamos sugerindo uma leitura àquela que nos é possível. Nesse caso específico, é preciso que fique claro uma leitura atravessada por duas marcas centrais, a amizade e a cumplicidade. Sempre me parece mais difícil escrever sobre aquilo em relação ao que temos pouca distância, ou, em outras palavras, muita proximidade advinda de partilhas comuns. Sabemos, contudo, que o texto só se realiza quando encontra seu leitor, aquele que, por ato criativo da leitura, propõe interpretações, chegando muitas vezes a poder ler o que para outros leitores, em outros lugares, não estaria escrito. Nosso trabalho como historiadores encontra-se, desde seu começo, marcado por essa tensão constitutiva entre uma escrita que busca ordenar, submeter e uma gramática e uma sintaxe, aquilo que por natureza é movediço, sinuoso, tortuoso e corrosivo. As experiências humanas vividas e uma leitura, ato que, mesmo submetido a regras explícitas, suporta sempre a possibilidade da novidade, do evento não previsto, do impensado ou do inesperado. O olho do leitor configura o texto escrito, dando-lhe uma vida capaz de transgredir as fronteiras da autoria individual. É esta surpresa que está sempre contida como um possível nos textos de Durval Muniz, seja falando-nos de uma região, o Nordeste, seja falando-nos de um sujeito nordestino, ambos igualmente construídos históricos, por isso mesmo diversos, múltiplos e surpreendentes. Uma surpresa que os procedimentos ascéticos do labor historiográfico procuram retirar desse fazer que é nossa profissão, mas também nossa maneira de estar no mundo. Dessa tensão criativa entre escrever e ler,
tornamos o passado significativo para as sociedades do presente. Tornamos um ausente presente, uma ausência não mais significada como falta, como vazio a ser preenchido pelo trabalho da história capaz de recompor a inteireza de um passado vivido. Esta ausência é antes condição da própria escrita histórica que permanece, por isso, lacunar e sujeita a constantes interrogações, um esforço que não se esgota na realização de uma pesquisa, na escritura de um livro ou no espaço de uma conferência. A função vicácia da escrita em relação ao passado viabilizou a que Paul Ricoeur denomina a condição histórica, um regime de existência próprio da modernidade e colocado sob o signo do passado, entendido como tendo sido e não sendo mais. Nesse sentido, nosso ofício depende da palavra e de suas artes, mesmo que não se reduzindo a ela. Estamos marcados pelo território da palavra e, diria mais, da palavra escrita que torna viável uma relação com o passado, tornando-o significativo para homens que não viveram, mas que tecem suas vidas alimentando-se dessa palavra, imaginando-se como humanos que partilham no presente e puderam partilhar com homens do passado o mistério da vida, seus dramas, angústias, certezas, incertezas e alegrias. Mas, sobretudo, partilhar a pergunta sobre o que efetivamente nos faz humanos. Sobre isso nos fala o livro de Durval Muniz de Albuquerque Jr. A isso nos convida sua escrita e sua leitura, a nos deixar tocar pela força das palavras em sua dimensão poética quando tratamos do nosso ofício. Uma coletânea de artigos escritos ao longo de uma trajetória de historiador em diferentes universidades públicas do país, cujo traço marcante é pensar constantemente sobre o ofício que realiza, não esquecendo nunca de que este fazer está necessariamente conectado a um público, a um sentido que vai para além das demandas acadêmicas de nosso ambiente universitário. Um fazer, enfim, que problematiza o próprio mundo em que vivemos, uma forma de conhecer o ofício ou de conceber o ofício que o supõe necessariamente como fruto de uma afetação pela vida e pelo estar no mundo. Longe do mundo das essências, o trabalho de Durval Muniz nos convida a dar um outro olhar para o passado que, aproximando a escrita da tonalidade mais literária, a escrita rigorosa que trata de conceitos e formulações necessárias à sua compreensão, quer cativar seu leitor, provocá-lo em seu pensamento, incitar um questionamento, fazê-lo rir e chorar, como a lembrá-lo sempre que é, antes de tudo, humano. Por isso, com limites. As marcas do Foucault, assumidos pelo próprio autor, são mais do que apenas uma referência ou um pé de página necessário à legitimação do seu trabalho acadêmico. Elas são o próprio ponto de partida para as formulações de suas interrogações. São a inspiração que o torna praticante do ofício na forma que o faz, com o rigor indispensável e a paixão que dá as tintas para seu texto. Nesse conjunto aqui resumido, podemos acompanhar um percurso intelectual, uma forma de pensar a história e de fazê-la a partir de 3 focos principais que, segundo o próprio autor, constituem-se centrais para sua atuação profissional. Pensar a relação entre história e literatura, a centralidade da reflexão Foucaultiana para seu trabalho como historiador e, finalmente, suas questões relativas à escrita da história em seu sentido mais amplo. Para aqueles que conhecem e acompanham o trabalho do professor Durval Muniz, suas inquietações relativas à relação entre história e literatura já anunciava e evidenciava em seu livro que resultou de sua tese de doutorado acerca da invenção do Nordeste, trabalho central para a compreensão das identidades como produções históricas e não como essências verificadas, e recurso à literatura, não como fonte histórica no sentido de manancial de informações a serem extraídas pelo pesquisador meticuloso, mas como lugar de boas perguntas acerca de um problema, como lugar de fecundação do pensamento, é um dos melhores exemplos de como pode o historiador pensar a literatura e não contra ela. Como querer retirar de um texto de Clarice Lispector informações úteis para a pesquisa histórica, se não matando aquilo que o faz um texto de literatura? É com a delicadeza de quem reconhece seus limites e com o cuidado em relação ao outro que Durval Muniz chega ao texto de Clarice Lispector para pensar com ela o problema da escrita da história, ela também limitada, pondo abaixo os muros construídos pelos esforços disciplinares do século XIX que conferiu finalmente à história o seu lugar de ciência. Os textos aqui reunidos nos ajudam a refazer o percurso que levou ao distanciamento a que chegou entre o texto literário e o texto do historiador. Se o passado foi ganho pela razão em seu esforço de controle e ordenação do mundo, como aliás já preconizavam os
enciclopedistas dos 700, ele já havia sido matéria de debate entre literatos quando, discutindo os textos clássicos, lançaram-se em importante disputa acerca dos sentidos desse tempo pretérito. O passado, assim, conheceu outras abordagens e outros modos de se fazer significativo para as sociedades humanas. Na segunda parte do seu livro, o autor dedica-se a explorar potencialidades de uma leitura para a escrita da história, na esteira do que Paul Veyne anunciara quando afirmou que Foucault revoluciona a história. Durval Muniz inspira-se nessa tradição para sugerir possibilidades de uma escrita histórica tão pouco considerada pelos próprios historiadores, aferrados em afirmar a não formação no campo de Michel Foucault. As solenidades da história, tão ironicamente apontadas pelo filósofo francês, são tempero indispensável para Durval Muniz pensar seus objetos como construídos eles mesmos historicamente. Duvidando do afirmado e repetido, traz à tona a possibilidade do menos visível. São os maus costumes de Foucault que sugerem algumas possibilidades fecundas para o trabalho de historiador que o autor realiza. Desconfiando e desafiando essas certezas, o texto ousa sugerir aproximações pouco convencionais, reafirmando a metáfora como forma por excelência do trabalho historiográfico. A última parte do seu livro, ainda que articulada a partir de uma questão que lhe deu unidade, está atravessada pela unidade de uma preocupação em escrever a história em nossa contemporaneidade. Especificamente tocante é seu artigo sobre o outro historiador, seu professor e orientador na Universidade de Campinas, e amigo Alcir Lenhard. Um presente para ele que já partiu, mas também para os que podem agora lê-lo, porque compreendem como fazer história pode significar mais do que aprender com alguém um ofício. Podemos aprender como fazer história fecunda pela amizade, sentimento atravessado por certa gratuidade que lhe dá igualmente sua dimensão sincera e maior. Nessa mesma parte do seu livro, desafia uma das práticas em nosso campo que mais ganham adeptos, a história oral. Para alguns, um método de trabalho, para outros, uma forma de escrever a história e, a partir dela, atingir uma verdade mais real acerca do passado experimentado pelas sociedades humanas. Mas não quero retardar o prazer dessa leitura com um prefácio que se alonga. Antes, quero que ele estimule o ato de ler e se deixar afetar por essa escrita tão própria em sua forma praticada por Durval Muniz. Uma maneira de conceber o nosso ofício reafirmando-o, sempre como uma construção possível, como condição do exercício de nossa humanidade. Uma defesa radical da generosidade e da amizade como formas possíveis também de se pensar a história. Manuel Luiz Salgado Guimarães, UFRJ, Santa Teresa, Rio de Janeiro, maio de 2007.